Olá, meu nome é Fernanda Líder e eu vou falar para você nesse vídeo sobre composição fotográfica. O que é a composição? Ela é a forma que você vai organizar os elementos dentro daquela área que você está fotografando. É a forma que você vai organizar o primeiro plano, né, e os motivos secundários, né, ou seja, o segundo plano, o terceiro plano. Ela também é a qualidade estética da sua imagem, né, que ela vai incluir textura, vai incluir equilíbrio de cores, né, de formas e diversas outras variáveis, né, que juntas vão fazer uma imagem mais comunicativa, mais agradável de se ver. Ou seja, a composição nada mais é do que a forma que você vai organizar os elementos, né, de um jeito mais harmonioso dentro daquela área que você fotografou, dentro daquele enquadramento. Ela vai levar em conta também diversos fatores, né? Como eu disse, a textura, tem também o contraste, a profundidade de campo, tem a posição dos elementos, né? Tem o plano de enquadramento. Então ela tem também como o que você vai incluir e o que você também vai esconder naquela imagem. O objetivo da composição ela é alcançar um efeito emocional para quem está observando a sua fotografia. É através da composição que você vai passar um clima e você vai quebrar a monotonia, e é através da composição que você vai contar uma história, que você vai conseguir transmitir exatamente, né, o que você quer através daquela imagem. Então a composição ela não é só mostrar uma imagem bonita, ela também é fazer com que quem está vendo a sua foto fixe a atenção nos pontos de interesse naquela imagem, né, nos pontos que você escolheu ser os pontos de interesse dentro daquela foto, tá certo? E para isso existem algumas regras, né, para você usar e compor essa imagem. A primeira regra é a regra dos terços, tá bom? O que é a regra dos terços? Você vai dividir a sua tela, vai dividir a imagem, né, que você observa ali dentro seja do visor da sua câmera, seja no seu celular, você vai dividir ela em 3 partes, tá bom? Vai ser 2 linhas verticais e 2 linhas horizontais. E dentro dessas linhas, esse conjunto de linhas a gente chama de grelha, tá bom? Você pode procurar na sua câmera, que você vai encontrar, colocar a grelha, né, no seu aparelho para você conseguir visualizar ali. Então, os pontos, né, de interseção dessas linhas, que são os pontos que elas se encontram, se cruzam, são os pontos, né, os 4 pontos de interesse naquela foto. Ela também é chamada de pontos de ouro. Quando você fotografar, você coloca o assunto principal, né, e os outros motivos de interesse nesses pontos de interseção, ou nessas linhas, né, vai ficar de acordo com a forma que você está usando aquela grelha. Essas interseções, né, dessas linhas imaginárias, né, da imagem, elas sugerem esses 4, né, pontos, tá, para você fazer uma composição boa. Então, a opção ela vai depender do assunto que você está fotografando, vai depender de como você prefere deixar aquela imagem, né? Por exemplo, fotos com assuntos mais centralizados, ela tem uma característica mais estática, né, menos interessante. Não são todas, tá? Geralmente é dessa forma. Agora, aí você tem que considerar, então, né, a direção que o objeto está se movendo, né? Por exemplo, você vai colocar, aqui está a sua fotografia, se você posicionar alguém que está correndo, logo aqui no finalzinho da foto, vai passar um ar de sufocamento, né? Vai parecer que a pessoa vai colidir com aquela área vertical da fotografia. Então a gente tem que aplicar, né, a regra dos terços de forma harmoniosa e de forma que vai transmitir exatamente o que você está passando sem causar incômodo. E uma das formas de você usar a regra dos terços é no movimento, tá? Quando você quer transmitir um movimento para aquela fotografia, quando tem o objeto principal que você está fotografando está se movimentando naquela imagem, seja uma pessoa, seja um pássaro, o que for, você tem algumas regrinhas. Como eu disse, você não colocar o objeto de uma forma muito próxima da borda,
né, na frente do objeto, senão passa essa característica de colisão, essa característica de sufocamento, tá? Então, outra coisa é você pensar muito na direção do olhar do objeto que você está fotografando. Isso porque o olhar daquele objeto, daquela pessoa, daquele animal, vai conduzir o olhar de quem está observando, de quem está vendo a fotografia, né? E também, como eu disse, do movimento, acontece a mesma coisa com a direção do olhar. Se o olhar estiver muito próximo de alguma borda, pode causar uma sensação de claustrofobia. Então, ficar atento para isso. Dentro da regra dos terços, né, dessa composição, vamos pensar também no balanço dos elementos que você está fotografando. Você colocar, uma dica é você colocar o assunto principal fora do centro, tá? Porque, como eu disse, geralmente centralizar a imagem dá uma certa monotonia, né? Então, você tirar um pouquinho ali daquele centro, né, vai criar uma foto mais interessante, porém pode deixar, né, um vazio naquela imagem. Então, para você equilibrar, né, isso, para não ficar uma imagem vazia também, você pode incluir um segundo objeto, né, de menos importância, mas que tenha a ver com o assunto que você vai fotografar para preencher o espaço. Bom, então sobre as regras do terço. É importante você lembrar que as fotos, né, que ela tem seu aparelho tem essa grelha, tá bom? Que você vai colocar ali para você poder usar. E essa grelha é que você vai utilizar como uma forma de você compor a imagem, vai ser como se fosse uma colinha para você compor a sua fotografia. Então, sabendo que a grelha, elas são linhas, né, 2 linhas verticais, 2 linhas horizontais. Os pontos de encontro dessas linhas são chamados de pontos de interseção e são os pontos de ouro. É onde a fotografia, quando você insere algum objeto naqueles pontos de ouro, deixa a sua imagem mais interessante. Antes de você fotografar, de você fazer o clique, é muito importante você definir o que é o objeto principal naquela sua foto, né? E você, a partir daí, você vai enquadrar e vai definir também a posição que vai ficar o plano secundário. Em retratos, por exemplo, a regra é sempre manter os olhos no terço superior, né, naquela primeira linha, na primeira linha horizontal. Sempre quando eu falo em regra, tá, é porque é a regra que foi criada, mas não pense que é a única forma que você tem de fotografar. Então, em relação à paisagem, por exemplo, é ideal você concentrar, ao invés de se concentrar nos pontos de interseção da imagem, você se concentrar nas linhas, tá bom? E é bem simples, né? A regra, né, novamente, é você não centralizar o horizonte, né, não centralizar o objeto que você está fotografando, e você ali vai escolher o que você vai deixar. Por exemplo, você está fotografando um horizonte, vou deixar o que de quantidade de céu, quantidade de terra, quantidade de paisagem ali embaixo, né? Por exemplo, se o céu não tem nada demais, tá um céu que não é muito atrativo, então você tem que dar destaque ao que está embaixo dele, tá bom? Você vai colocar a linha do horizonte posicionada no terço superior, né, um pouquinho mais ali do meio, evitando centralizar, né, aquela foto. E o contrário também, né? Se o céu está muito mais interessante, você vai deixar o céu mais em evidência. Algumas situações em que é indicado centralizar são em closes, né, em retratos bem de pertinho, e em fotografia macro, que são também aquelas fotografias bem pertinho, né, do objeto que você está fotografando. Outra forma na composição são os enquadramentos em enquadramentos. O que é isso? Ele é um artifício que é muito explorado dentro da fotografia, né? Ele não vai só concentrar a atenção de quem está vendo a sua foto
no objeto ali principal, como ele também vai inserir um contexto para aquela sua foto. Tá? É uma técnica muito usada também para esconder alguns objetos que você não queria que aparecesse, né, na sua imagem. Por exemplo, você vai criar uma moldura para sua foto, né, em torno daquele objeto principal, dando um destaque maior a ele. Por exemplo, você vai fotografar, fotografar uma família. Uma forma de você dar um contexto, né, de onde aquela família se encontra, é você fotografar através da janela. Então você deixaria a janela na frente, né, e a família ali dentro da casa, né? Então você está criando um contexto e é uma forma também que você pode usar para esconder, né, algumas coisas dentro daquela casa. Tá? Fotografando lá de fora para dentro e criando essa moldura. A gente tem também a composição simétrica, tá? Que ela significa solidez para sua imagem. Ela vai passar mais uma estabilidade, uma força, né? E ela é muito eficaz na organização, né, de imagem. Uma estratégia oferecida para uma apresentação simétrica é a simplicidade, né, dos elementos. Ela tem uma forma assim de também você quebrar, né, a monotonia, porque geralmente, né, a simetria ela tem essa simplicidade. Então uma forma de você quebrar essa monotonia é você introduzir um ponto mais que cause uma tensão, que dê essa quebrada. Por exemplo, você vai fotografar um prédio, a fachada de um prédio que tem ali todas as janelinhas certinhas, tudo iguaizinhas, né, bem simétricas. Então você esperar passar alguém ali embaixo ou alguém aparecer de uma janela, vai dar uma quebrada naquela simetria e vai tornar até mais interessante a sua fotografia. Outra forma de compor é usando a composição radial, né, que são aquelas que o elemento principal ela vai se espalhar, né, na fotografia a partir do centro da imagem. Ela vai buscar um movimento de imagem onde o objeto vai partir do centro e vai se espalhar por ela inteira. Por exemplo, uma escadaria, né, em caracol. A escadaria vai se espalhando, né, se você tirar uma foto de cima para baixo ou de baixo para cima, né, uma flor também tem essa composição radial, tirada bem de pertinho. Outra forma de você compor é usar a sobreposição, tá, que é uma forma de você criar profundidade, né, na imagem que você está criando. A sobreposição ela serve para você definir qual elemento está em primeiro plano e qual elemento está em segundo plano. Por exemplo, eu aqui estou em primeiro plano e atrás de mim existe um segundo plano. Então, o foco está em mim, né, que é o objeto principal dentro daquela imagem. Tá? Ela tem, então, como objetivo mostrar também esse aumento de profundidade, né, que tem uma perspectiva na foto, que você consegue ver que não é só... Você consegue saber que existe um fundo ali, né? Que existe uma profundidade naquela imagem. Então ela vai passar essa noção de distância, tá? Dentro da fotografia. Aqui eu tô falando de mim, que eu tô mais próximo aqui, mas você pode fazer isso numa paisagem, né? Com sobreposição. Então você vai ter aquela noção de distanciamento. A gente pode criar profundidade de campo de diversas formas, né? Então vai ser... com você colocando o objeto principal na frente, né, e o objeto secundário atrás da foto. Você pode inverter também, né, você pode colocar ou se fazer o primeiro plano ser, né, o objeto secundário na foto e o elemento principal está mais no fundo. Isso tudo vai criar não só essa sobreposição, mas vai criar também a perspectiva. E o que é a perspectiva, né? Ela é uma forma de criar uma sensação de tridimensionalidade na sua fotografia. Ela vai conduzir o interesse, né, até o elemento principal, guiando a atenção de quem está vendo a sua foto. Para isso a gente tem que considerar as seguintes linhas, né? Existem as linhas diagonais, né, que criam uma sensação de movimento, de condução. Né? Quando você fotografa alguma coisa que está em movimento,
alguma coisa que está na diagonal, geralmente transmite pra gente uma sensação de movimento. Seja alguém correndo, seja alguma coisa no ar, então vai passar essa característica de movimento. As linhas curvas, elas já dão uma certa elegância, uma graça para sua foto, né? Ela tem um movimento também, mas é um movimento mais suave. A gente tem as linhas horizontais, as linhas verticais, que elas são estáticas, né? Elas vão, as horizontais, por exemplo, elas vão transmitir mais paz, mais calma, né? E as verticais, elas vão limitar a profundidade, né? E criar uma barreira para aquela fotografia que você está criando. Bom, e outra forma de você compor, né, a sua foto é através do uso de sombras. A sombra, ela vai permitir, né, que quem está fotografando e quem está vendo a sua foto consiga ver aquela imagem de uma outra maneira. Então, assim, o tamanho da sombra, né, o contraste da sombra, tudo vai depender do ângulo da luz, né, daquele dia, né, seja os diferentes horários. Se você fotografar de manhã, a luz ela tem uma intensidade diferente de você fotografar meio-dia, por exemplo. Então, você fotografando as sombras, o método mais frequente é você enquadrar a imagem de modo que o motivo e a sombra, né, criam uma composição simétrica. Outra forma é você enquadrar a imagem para que a sombra seja o ponto principal, o objeto principal da sua fotografia, ao invés do objeto que cria aquela sombra. Aí a gente tem diversos tipos de sombra, né? Tem a sombra mais forte, que tem uma carga emocional mais pesada, né? A gente tem umas sombras menos contrastadas, né? Que é uma sombra arredondada também, que ela vai causar uma sensação de um ambiente mais calmo, né? Então a sombra pode ser usada para trazer profundidade também às suas fotografias, além de trazer essa carga emocional, né, que você quer transmitir. Outra forma de compor é a composição usando reflexo. Então, assim, algumas superfícies, elas são excelentes refletoras, né? Elas criam a própria imagem, espelhando o que está ao redor, né, dele. Então, por exemplo, a gente tem a água, tem o vidro, né, tem os metais polidos. Elas oferecem, todos esses objetos, eles oferecem uma oportunidade de você fotografar de uma forma mais indireta, né, resultando numa visão mais oblíqua daquela cena que você está fotografando. Temos também o plano de fundo, tá? Que por exemplo, quando você vai fotografar alguma coisa, um objeto principal, o fundo daquela imagem, né, o segundo plano, pode ter muitos elementos, né, o que vai causar um ruído para sua foto. Se não for a sua intenção de causar esse desconforto por excesso de objetos, de elementos na sua foto, então a gente vai usar de algumas técnicas, como por exemplo, você desfocar o fundo, né, e deixar só o elemento principal focado. Outra forma que você tem é usar, né, o enquadramento dentro de enquadramento, que você vai retirar, né, vai esconder alguns objetos. Bom, e a gente tem também a textura, né, que é um outro tipo de composição. Né, a textura, ela vem pra gente de diversas maneiras, né? Ela pode ser com um conjunto de pontos, linhas, pode ser com textura mais macia, mais áspera, enrugada, né? Ela vai transmitir várias sensações, sentimentos para quem tá vendo. Alguns exemplos de textura: pode ser um céu, pode ser, né, um céu cheio de nuvens, pode ser um mar, aquele mar mais ondulado, a água, né, a superfície de uma água, pode ser por exemplo, pode ser uma textura de parede, coisas bem simples, né, que transmitem diversas formas, diversas sensações, tá? Então, bom, vamos lembrar que existe a composição simétrica, a radial, existem formas de você deixar a sua imagem de um jeito mais limpo, né? Tem como você compor com linha, tem como você compor textura, reflexo. Tudo isso é um jeito de você conseguir transmitir exatamente o que você quer, né? A história que você quer passar, a sensação que você quer passar.
Então vamos lá, se você sempre lembrar que existe a grelha dentro do seu aparelho, que essa grelha é chamada de regra dos terços, e a partir dela, você usando aqueles pontos de interseção, que são os pontos em que as linhas se encontram, você vai deixar a imagem, né, mais harmoniosa, dando mais um destaque para o objeto principal. Você também pode usar as linhas, né, que você vai usar, saber onde você vai posicionar o horizonte, por exemplo, onde você vai posicionar a sua composição mais simétrica. Tá? Então, assim, você está sempre atento que a composição é de extrema importância para a sua fotografia. Tá? É usando a composição, você pensando em tudo isso que eu falei para você, que você vai conseguir transmitir uma fotografia e criar uma fotografia mais harmônica ou mais caótica, depende de como você quiser. E quando eu falo sobre regra, é bem o que eu falei, né, um tempinho aí atrás, é você saber que é importante no começo da fotografia você seguir todas as regras, tá? Você trabalhar com elas e depois você vai quebrando essas regras, né, usando mais a sua criatividade, mais a sua identidade. Bom, então é isso, né? Eu agradeço por vocês verem mais um vídeo e eu fico feliz de você aprender mais sobre fotografia e a gente vai se encontrar no próximo vídeo que eu vou falar um pouco mais sobre o aparelho fotográfico. Um abraço!